Oi, turma do segundo ano, preparados para começarmos a aula de hoje? Então, vamos começar a nossa aula do dia 20 de outubro. Vamos, então, começar a nossa aula de hoje. E primeiro, nós vamos olhar o nosso calendário. Hoje é dia 20, quarta-feira do mês de outubro do ano de 2021. E esta semana nós estamos estudando nas nossas apostilas, apostila de língua portuguesa e apostila de matemática, certo? Então, nós hoje vamos estudar, fazer as atividades da nossa apostila de língua portuguesa, página 12, 13 e 14, certo? Lembrando que todos têm que preencher o cabeçalho. Não se esqueçam de colocar o nome da escola, a data de hoje, o nome da professora e o seu nome completo, combinado? Então, seguindo aí com a nossa atividade, nós vamos ler uma história em quadrinhos. Essa historinha aqui, ela é muito conhecida. É a história da bruxinha. Vocês conhecem? Quem não conhece, vai conhecer. E quem já conhece, vai relembrar. Então, aqui no primeiro quadrinho, diz assim, ó. Aqui está o personagem fazendo uma pergunta para a bruxinha. Bruxinha, o que você vai ser quando crescer? Aí ela responde, vou ser atriz de teatro. Ué, por que? Ele pergunta. Para fazer o papel de fada. Olha que legal, né? Então, ela é uma bruxinha que quer fazer o papel de fada. Legal essa história, não é verdade? Seguindo aí, lá na letra A, diz assim, ó. Você consegue escrever o nome dos dois personagens que aparecem na história? Então, uma é a bruxinha e o outro é o duende. Então, vocês vão escrever a bruxinha e o duende. Continuando aí. Você consegue identificar que outros sinais são utilizados nos balões além das letras? Circule esses sinais e discuta com o professor para que eles servem. No caso, vocês vão comentar e conversar com as pessoas mais próximas de vocês, certo? Então, além das letras, nós temos sinais de pontuação. Por quê? Porque são feitas algumas perguntas. Esse pontinho, por exemplo, ele é o ponto de interrogação. Quando se faz uma pergunta, ele perguntou para ela, né? Bruxinha, o que você vai ser quando crescer? Aí vem o pontinho de interrogação, que é quando faz uma pergunta. Aí ela respondeu e terminou com um pontinho final. Então, ela afirmou, né? Eu vou ser atriz de teatro. Então, nós temos ponto final, que é quando você está afirmando alguma coisa, e interrogação, quando está perguntando alguma coisa, certo? Mas essa é uma questão somente para pensar e circular os pontos. Vocês vão circular. Interrogação, ponto final em todos os balões. Continuando. Invente um nome para a bruxinha e um nome para o duende. Então, vocês vão dar um nome para a bruxinha e um nome para o duende que você gostaria que eles tivessem. Seguindo aí com a nossa atividade, nós vamos fazer aí, na próxima página, uma observação. Observe o terceiro quadrinho da história e escreva no balão em branco o que o duende poderia ter respondido para a bruxinha. Então, na hora que ela falou assim, ó, para fazer o papel de fada, o que ele poderia responder para ela? Olha a carinha dele. O que será que ele está achando dessa história, né? Então, que resposta você acha que ele teria dado para a bruxinha? Você vai escrever. Continuando aqui. Você sabe como é uma bruxa, não sabe? Como será a bruxinha da história? Escreva algumas características que só as bruxas têm. Então, quais características que só as bruxas têm? Elas são malvadas, não é verdade? Elas fazem feitiço, elas têm uma verruga no nariz, elas andam, na vassoura, elas voam, na sua vassoura mágica, O que mais que você gostaria de colocar? Então, aqui a professora falou alguns, aí você pode acrescentar o que você gostaria de colocar sobre as bruxas, certo? Continuando aqui.
Vamos ler as palavras e pintar apenas as que nos fazem lembrar das bruxas. Então, o que nos faz lembrar das bruxas? Feitiço? Sim. Bondade? Não, porque as bruxas não são boas, né? Elas são malvadas. Varinha? Caldeirão? Vassoura? Maldade. Então, vocês vão pintar somente aqueles que fazem lembrar das bruxas, combinado? Seguindo aí. Leia os trechos e pinte de vermelho o que você considera a atitude de uma fada e amarelo a atitude de uma bruxa. Então, vocês vão ler aqui, né, cada um, e o que for atitude de bruxa, você vai pintar de vermelho. E o que for atitude, peraí, vamos reler novamente. Pintar de vermelho, que é atitude de fada. Então, de fada, vermelho. De bruxa, amarelo. A professora confundiu aqui um pouquinho, mas eu vou repetir. O que é de fada, vermelho. O que é de bruxa, você vai pintar de amarelo. Vamos ler aqui? E então, com muita raiva do moço, resolveu transformá-lo em um terrível e horroroso sapo pegajoso. Então, essa é uma atitude de fada ou de bruxa? Com certeza de bruxa, né? Transformou ele num sapo pegajoso. Então, vocês vão pintar de quê? Amarelo. E restando aqui, tentando ajudar a mocinha, logo agitou sua varinha e fez aparecer um lindo e brilhoso vestido de tecido. Então, quem transformou, né, com a varinha, um belo vestido, né? A fada. Então, vocês vão pintar de que cor? Vermelho. Então, continuando aí com a nossa atividade, na próxima página, nós temos um poema, Fadas e Bruxas. Fadas e bruxas. Metade de mim é fada, a outra metade é bruxa. Uma escreve com o sol, outra escreve com a lua. Uma anda pelas ruas, cantarolando baixinho, e outra caminha de noite, dando de comer à sua sombra. Uma é séria, outra sorri, uma voa, a outra pesada. Uma sonha dormindo, a outra sonha acordada. Então, primeiro, vocês vão procurar duas palavrinhas que rimam. Bem aqui no finalzinho, ó, pesada, acordada. Não tem o mesmo sonzinho final? Então, elas duas fazem rima. Pode pintar de vermelho. Continuando aí, encontre no texto e circule o contrário de. O contrário, gente, o que é o contrário do dia? Não é a noite? Então, você vai fazer o quê? Você vai circular. Qual que é o contrário de chorar? Não é sorrir? Então, vocês vão circular. Qual que é o contrário de leve? Não é pesada? Então, vocês vão circular, certo? E continuando aí, no texto, a autora caracteriza fadas e bruxas. Junto com o professor, releia o texto e tente separar essas características. Então, junto com as pessoas que estão mais próximas de você, vocês vão separar essas características aqui da fada, quando fala que é fada e quando fala que é bruxa. Então, a fada, ó, uma escreve com o sol, outra escreve com a lua, né? Então, as fadas, né? As fadas escreve com o sol, a bruxa escreve com a lua. E vocês também podem colocar a opinião de vocês também. Quando se fala de fada, é boazinha, ajuda as pessoas, fazem mágicas, não é verdade? Aí vem, você pode acrescentar, cantarola ou fala baixinho, né? Anda de dia. E a bruxa é malvada, faz feitiços, não é verdade? Usa seu caldeirão, né? Anda à noite, certo? Então, vocês podem estar acrescentando essas características, combinado? Seguindo aí com a nossa aula, nós vamos para a apostila de matemática, na página 14 e página 15. E nós temos aí uma música, uma cantiga muito conhecida. Vamos lembrar dela? Alguns já conhecem, né? Quem conhece vai relembrar. Quem não conhece vai passar a conhecê-la. É uma cantiga muito legal. E o título é Terezinha de Jesus. Acompanhe aí com a professora. Terezinha de Jesus, de uma queda foi ao chão. Acudiu 3 cavaleiros, todos 3 chapéu na mão. O primeiro foi seu pai, o segundo seu irmão,
O terceiro foi aquele que a Teresa deu a mão. Legal, não é verdade? A professora cantou um pouquinho diferente, né? Porque vai seguindo o ritmo, né? Mas aí vocês podem cantar em casa, com o papai, com a mamãe, com a vovó, que eu tenho certeza que alguns vão se lembrar. É um cantiga muito legal. Continuando aqui, vocês vão circular os números ordinais da cantiga. Ó, primeiro, segundo e terceiro são números ordinais. E em seguida, vocês vão registrar eles e escrever por extenso. Vocês vão colocar aqui o número 1 com o símbolo do número ordinal. E escrever primeiro. O 2 com o símbolo. Não pode esquecer que os números ordinais têm aquele símbolo. Combinado? E escrever o nominho dele. Seguindo, vocês vão completar essa sequência, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto e assim por diante. Seguindo aqui, complete o texto com a numeração decimal. O Smurf, vencedor da corrida de 100 metros, está no centro do pódio. Então, ele é o quê? Este aqui, né? Ele foi o primeiro. Então, vocês vão colocar o número 1 com o símbolo do número ordinal, que é aquela bolinha e um risquinho embaixo. O que está à direita, né, dele foi o segundo. E o que está à esquerda, desse ladinho, é o terceiro, certo? Continuando aí na próxima página, vocês vão relacionar cada andar do prédio com o seu número ordinal. Aqui tem um exemplo, ó. Vocês podem observar, ó, primeiro, segundo, terceiro. Aí vem aqui, ó, passa pelo terceiro, que é o número, e segue até a escrita por extenso. O primeiro, ó, ele vai passar, né, pelo número 1, primeiro, o número ordinal, né, que é o número 1 com símbolo, esse símbolo do número ordinal, e vai até a escrita do número primeiro, e assim por diante, certo? Continuando aqui, vocês vão colocar esses números na ordem crescente, ou seja, do menor para o maior. O maior número aqui não é o primeiro? Vocês vão colocar ele aqui, sempre lembrando de colocar com o símbolo. Não é só o número 1, tem o número 1 e tem o símbolo, para que ele seja o número ordinal, combinado? Vocês vão colocar aqui primeiro. Depois, qual que é o menor número dessa sequência? Não é o terceiro? Então, vocês vão vir aqui e colocar, e assim por diante, do menor para o maior. Continuando aí, escreva os ordinais que vem antes de cada colmeia. Então, aqui vocês vão observar, ó, quarto. O que vem antes do quarto? Não é o terceiro? Então, vai ficar terceiro, quarto. Aqui não é o oitavo? O que vem antes do oitavo? É o sétimo. Então, vai ficar sétimo, oitavo. E assim por diante, você vai colocar o número que antecede esse número que está aqui. Combinado? Seguindo aí com a nossa aula, nós vamos abrir o livro de História, lá na página 58 e vamos até a página 60. Lá na página 58 fala sobre o brinquedo. O brinquedo tem história. Então, vamos fazer a leitura. O Mané Gostoso é um boneco feito de madeira, com braços amarrados em um cordão, preso entre duas varetas de madeira. Conforme as varetas são apertadas, o boneco se move, anda, dança e dá cambalhotas. O boneco foi criado em 1940 por Otávio José da Silva, um menino de apenas 10 anos, que nem imaginava que sua criação se tornaria tão popular. Durante muito tempo, era comum as crianças se divertirem com esse brinquedo vendido na feira de Caruaru, em Pernambuco. Então, legal essa história, né, desse brinquedo aqui, né? Esse brinquedo aqui é o Mané Gostoso, legal, né? Número 1. Quem criou esse brinquedo? Tá o nome lá, né? Tá escrito o nominho dele, né? Otávio José da Silva. E o ano que ele nasceu, que vocês vão colocar aqui, é 1940, né? Quando ele foi criado. Seguindo aqui na página 59, observe a pintura da página anterior, leia a legenda e agora faça atividade. Qual que é o título da obra? Então, vocês vão observar aqui, ó, as informações para responder. E qual o nome do autor? Então, tá o título, o nome do autor, para vocês colocarem aqui. Seguindo aí, vocês vão ler, né, esse trecho aqui, né, leia o trecho do depoimento de Ananias Pereira de Souza, nascido em
Acajutiba, no estado da Bahia, em 1943. Então, vocês vão ler e responder as perguntas de acordo com o texto, certo? Seguindo aí, na próxima atividade, vocês vão criar perguntas para adivinhar o brinquedo preferido do seu colega. Atenção, ele só pode responder sim ou não. Siga algumas sugestões de perguntas. Quando vocês estão em casa, vocês podem perguntar para as pessoas mais próximas de você. Você vai fazendo perguntas assim, ó. Por exemplo, é para brincar sozinho? É comprado em loja? Tem um igual em casa? Então, você vai fazendo essas perguntas para você descobrir o brinquedo favorito da mamãe, do papai, da vovó, do vovô, né? Quem estiver mais próximo de você, combinado? Seguindo aí, ligue a imagem ao tipo de brinquedo representado. Então, cada brinquedo ele tem uma característica. E vocês vão observar, ó, brinquedo de sucata. Ó, é esse aqui, feito de tampinhas. Tá vendo? Brinquedo de madeira. Brinquedo de tecido. Então, vocês vão ligar conforme cada um dos brinquedos aqui. Seguindo aí, lê as afirmativas e indique V para os verdadeiros e F para os falsos. Primeiro aí, alguns brinquedos existem há muito tempo e foram se modificando, como é o caso da boneca. Sim, verdadeiro, porque a boneca, né, ela foi mudando e a gente tem vários tipos de bonecas, não é verdade? Assim, vocês vão lendo, vou deixar o desafio para vocês lerem as próximas e responder se é verdadeiro ou falso. Combinado? Qualquer dúvida, é só enviar mensagem para a professora, eu aguardo as fotos das atividades e um grande abraço, até a próxima aula.